aí para finalizar para vocês, para que a gente precisa então ter essa perfusão cerebral adequada? Porque em uma condição em que o paciente sofreu um traumatismo, ele está em coma e que alguma coisa na cabeça dele esteja mudando a pressão interna, ou seja, a pressão intracraniana, isso vai alterar as funções cerebrais dele. Então vamos falar de um derramamento de sangue, vamos falar de um hematoma. Esse hematoma ele pode acontecer em qualquer parte estrutural dentro do cérebro. Então aqui vocês podem ver um cérebro perfeitamente desenhado. Pode ter acúmulo de sangue no espaço subdural, no espaço epidural, no subaracnoide, no parênquima ou no intraventricular. Em qualquer região dentro da calota craniana pode ter tido esse sangramento, por exemplo, e aí vai fazer com que tudo lá dentro sofra uma pressão e aumente a pressão intracraniana. Toda vez que a gente aumenta a pressão intracraniana, consequentemente a gente prejudica a perfusão cerebral. Por isso que é importante monitorizar. E como faz para monitorizar a pressão intracraniana? Bom, cirurgicamente, e aí lá não é na UTI, mas na UTI o paciente vai se recuperar e ele vai com esse catéter pra gente, o médico passa um catéter aonde ele quer fazer a medição, então ele passa um catéter aqui dentro da calota craniana do paciente, que vai ficar nas estruturas internas. Esse catéter é conectado a um cabo que vai ligado a um aparelho, e este aparelho permite fazer a leitura elétrica, de forma elétrica, da pressão intracraniana. Então é um aparelho que faz essa medição. Esse aparelho, ele funciona de forma independente, então para nós aqui, a única coisa que nós temos que prestar muita atenção é para não dobrar este fio, não enrolar, não sacar este fio. Então esse fio aqui está fixado com um ponto no crânio do paciente, de repente a gente está manipulando o paciente para um banho e puxa sem querer, isso sai. Então o nosso cuidado é de manter preservado o catéter, porque é o catéter ligado ao monitor que vai fazer a leitura da PIC. E aí, para vocês terem, nos slides aí também tem, mas para vocês terem aqui, valores normais são entre 11 e 20, aliás, menor que 11, desculpa, entre 11 e 20 significa que já tem uma pressão intracraniana levemente elevada, de 21 a 40 moderadamente elevada e acima de 41 gravemente elevada. Então, nesse exemplo que eu coloquei aqui para vocês, o paciente está com uma pressão intracraniana levemente elevada. Bom, como eu disse que essa pressão intracraniana está elevada neste caso por conta de um sangramento, para que o médico consiga resolver esse problema de elevação da pressão, ele precisa tirar o sangue de lá de dentro, senão não vai resolver, não vai ter como ele baixar a pressão intracraniana. Então pensa, aqui ó, se a gente for desenhar, imagina que o médico, o paciente está com um hematoma aqui ó, um hematoma aqui vai apertando as estruturas cerebrais. Então, ó, vai apertando as estruturas cerebrais. O cérebro vai ficando apertado lá, diminuindo a sua perfusão. Para resolver um problema como esse, o médico obrigatoriamente necessita fazer a drenagem deste sangue aqui. Então, é um processo cirúrgico, novamente. O paciente vai ser submetido a uma cirurgia para que o médico consiga fazer isso e ele passa um dreno. Não é o dreno que nós conhecemos, eu vou mostrar para vocês qual dreno que é. Então, vamos só reforçar aqui a PIC. A PIC, ela é um cabo ligado a um sensor, então ela é um catéterzinho ligado a um sensor que faz a verificação da pressão intracraniana. Bom, se eu tenho o valor de PIC e também tenho o valor de PAM verificada pela PAI, então essa daqui vou até colocar aqui, ó. Ela é verificada pela PAI. Então, se eu tenho o valor da PAM e o valor da PIC, eu consigo fazer o cálculo e passar para o médico na hora da visita o valor da PPC, que é o que vai garantir para o médico, vai auxiliá-lo no tratamento desse paciente. Bom, falamos então da PIC, que é um catéter que verifica a pressão intracraniana, e se a pressão estiver elevada,
Por exemplo, por um hematoma, o médico tem necessidade de retirar aquele conteúdo de lá. E ele vai tirar esse conteúdo daqui a partir de um dreno. Então, o paciente estava com hematoma aqui. O médico vem cirurgicamente e coloca um dreno chamado DVE. Derivação ventricular externa. Essa é a sigla, derivação ventricular externa. Lá nos slides tem para vocês. Ele coloca a DVE exatamente onde tem um hematoma e essa DVE vai fazer a drenagem desse conteúdo. Qual que é o papel da enfermagem aqui, então? Bom, primeiro entender que nós temos dois catéteres diferentes. Um só mede, que é a PIC. Então, se for só um catéter de PIC, só mede. Faz drenagem? Não. E o outro, chamado DVE, faz a drenagem do conteúdo. Primeira coisa é essa. Por que eu tô falando que a primeira coisa é essa? Porque no mesmo paciente, o médico pode colocar os dois catéteres. A PIC, que vai ser ligada lá no monitor, mais a DVE, que vai fazer a drenagem. Então, PIC mede pressão. E a DVE drena. Oxi, não tem ninguém, não veio. Eu tô gravando a aula.